Com uma salva de palmas, recebam o Michelson. Bom dia. Ontem eu comecei falando desse camarada aqui, mas aí fizeram umas piadinhas aí meio sem graça, eu vou pular, tá? Eu quero já diretamente para a primeira fake news. Eu escolhi aqui umas notícias que foram veiculadas, algumas são mais antigas, outras são bem recentes, e que foram tidas como verdades, né? Por muito tempo, algumas já caíram, embora livros didáticos ainda tragam essas informações, outras ainda continuam. Por exemplo, é o caso aqui, vocês conhecem a Lucy, né? Ela é tida como uma das nossas ancestrais, né? Supostas ancestrais. E o interessante, comparando, né? É que essa atriz e comediante, a Joan Rivers, ela morreu no dia 4 de setembro de 2014, e uma necrópsia, sabe que biópsia não é um termo correto, né? Ou melhor, como é que fala? Autópsia, né? Você não pode se está morto se está se auto-examinando, uma autópsia é meio estranho. Uma necrópsia, né? Uma necrópsia feita, obviamente, no cadáver, não conseguiu revelar a causa de morte. E foram especialistas americanos, a gente supõe que sejam, né, bem treinados, mas levaram um bom tempo para descobrir que realmente qual foi a causa mortis dessa atriz. Isso é século XX, tá bom? Já é o nosso tempo, né? No entanto, a Lucy, cujo esqueleto tem ali 40% mais ou menos, né, do esqueleto dela, há algumas dúvidas se realmente todas as partes pertencem ao mesmo esqueleto, porque o crânio, e não é o crânio inteiro, são partes do crânio, geralmente é assim, né? São mandíbulas, alguns dentes, e o restante é mais arte do que fato, né? A parte do crânio foi encontrada no local e a vários metros, centenas de metros dali, encontraram o fêmur, né? Então, é uma coisa meio frágil assim, mas tudo bem, deixemos para lá isso aí. 40% de um esqueleto, é o que eles têm. Eu gosto assim do espírito meio cômico do meu filho Mikael, ele tem 8 anos, né? E a gente gosta de visitar museus juntos, né? Museus de ciência, de história natural. E a gente visitou recentemente um desses museus, e lá tem a seção, né, da história da humanidade, né, e toda aquela coisa lá. E ali tinha alguns crânios, algumas cabeças, né, desenhadas, né, moldadas, esculpidas, e do lado o que tinha de fato daquele crânio. Geralmente são, como eu falei, pedaços de mandíbula, né, algumas partes aqui do crânio mais quebradas, né. Aí meu filho assim, pai, mas isso aqui é mais museu de cera do que museu de ciência, né? E olha aqui, né? Que tirocínio, né? É verdade. Eu me lembro quando descobriram lá eu esqueci o nome do tal do ancestral. Uma coisa bem recente até, né? Daqui a pouco eu vou tentar lembrar o nome. A memória está meio ruim. Mas o fato é que saiu na capa da National Geographic, olhos castanhos claros, tinha os cabelos, né? Tudo certinho, assim, o formato do rosto. E quando você abre a revista e vê o que tinha realmente, eram fragmentos de uma mandíbula. Então, o pessoal conta histórias, assim, fazem reconstruções. Algumas são possíveis quando o crânio está bem formado, né? Dá para ter assim uma ideia. Agora, quando são fragmentos, você criar toda uma feição, um rosto, né? Bem humano, inclusive, mas aquilo era um símio, né? Mas, assim, traços bem humanos, aquilo não dá para aceitar, né? Mas, ok. Aquela atriz americana, eles tiveram um mau trabalho para descobrir a causa mortis, tinha o cadáver inteiro dela, fresco ainda, né? E tudo isso aí. Agora, a Lucy, cujo esqueleto tem apenas 40% de reconstrução, eles sabem que ela sofreu uma queda de 15 metros, tá? E mais, o cientista que afirmou isso, John Kappelman, ele diz que quando ela cai, ela gira o corpo, tá? Estica o braço numa tentativa de amparar a queda. E a descoberta foi publicada na Nature. Descoberta, entre aspas. Como é que é possível isso, né? Eles pegam ali um esqueleto, que muito provavelmente sejam partes de indivíduos diferentes, e aí eles sabem tudo isso. Que ela caiu de uma árvore, talvez de 15 metros, e no ar ela girou o corpo e esticou o braço para apoiar a queda.
ou eu sou muito cético, né? Ou acho que a história aí está meio mal contada. E se está mal contada, como que ganha espaço tão facilmente numa revista como a Nature? E a gente tenta publicar um artigo sobre o dilúvio, que tem infinitamente mais evidências, não dá, não tem espaço. Não é estranho? É como o Rodrigo falou, né? Se você quiser publicar uma tese sobre Pitágoras, tranquilo, você encontra orientador facilmente. Agora vai tentar publicar uma tese sobre o dilúvio. Você vai ser, muitas vezes, execrado, né? Porque o preconceito é forte, né? Vamos para outra, então. Folha de São Paulo. Cientistas acham fóssil de primeiro humano. E sempre é o primeiro, mas daí quando encontra outro, esse agora é o primeiro, deixa aquele para lá. E recontam a história, né? Dá um reboot na história, né? Então, primeiro humano, quase 3 milhões de anos, né? Vamos lá, vamos aos fatos, que a própria matéria revela. Então, olha só que interessante. Quando a gente começa a ler, né, vê que o título é bombástico, né, para vender jornal. Eles têm que vender, estão falindo. As revistas estão falindo. Cadê o meu leitor? Tá aí, vamos lá, por favor. Começa daqui, ó, Eleazar. A conclusão vem da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes, cujas características parecem estar no meio do caminho então, parece, né? Parece. Okay. Parecem estar no meio do caminho entre as dos australopitecos e homem macaco mais primitivos que povoaram a África até então. Tá bom até aí. Mas o título dizia o quê? Cientistas acham fóssil do primeiro. O título afirma. Aí quando você vai ler a matéria, já não é bem assim. Parece que é, né? Mas tem mais. Olha só, agora lê para mim o trecho grifado. Reconstrução digital da mandíbula do... Seria o Homo habilis? Homo habilis, que está amassada e é difícil de analisar. É uma mandíbula, mas como ela estava debaixo de um extrato ali de pedra, ela ficou amassada, difícil de analisar. Então o que eles fizeram? Fizeram uma reconstrução digital e com base na reconstrução digital é que eles afirmam tudo isso que estão afirmando. É o Homo mais antigo, tal. E o meu ceticismo não deixa aceitar tão facilmente esse tipo de coisa, né? Por que não coloca no título, então, um pouco de dúvida também, né? Como na matéria admitem que há muita, né? Vamos prosseguir? Essa aqui é uma das mais cômicas, né, para mim, e geralmente há uso quando falo do dilúvio, uma palestra sobre dilúvio e dinossauros. Bom, resumindo, debaixo daquela ponte natural chamada Katina Bridge, lá em Utah, eles encontraram pinturas rupestres, professor Matusalém, né? E umas pinturas assim bastante interessantes. Vê se você consegue identificar ali alguma coisa. Não está bem nítido, mas olha lá. Está vendo aqui? Um carinha, as perninhas, cabeça, o braço, um ser humano. E logo abaixo, aqui, melhorado um pouco, o que parece isso aqui para vocês? A mim também parece, um dinossauro. Mas não pode, seres humanos não conviveram com dinossauros, não é verdade que eles dizem? Dinossauros viveram milhões de anos antes de aparecer o primeiro ser humano. O primeiro cara do maxilar amassado ali. Não dá, não é aceitável esse tipo de coisa. Na mesma tela, no mesmo gibi, né? Mesma história em quadrinhos, você encontrar um ser humano com um dinossauro. Eu não preciso nem dizer que foi uma bomba, né? Essa descoberta. Aí chamaram vários pesquisadores, paleontólogos, esse pessoal que analisa a pátina, né? Que é aquela cobertura que tem sobre a pedra, né, de líquen, lima e tal, para ver se é da mesma época. É da mesma época, não foi uma pintura posterior, foi pintado junto, no mesmo período, né? E foi complicado. Analisaram a rocha, tiraram amostras, e depois de algumas semanas, esse grupo de cientistas pesquisando chegaram a uma conclusão. Quer dizer, uma cientista propôs uma explicação que satisfez a todos, todo mundo arrumou suas malas e foi embora feliz. O que ela disse? Na verdade, o homem das cavernas não pintou um dinossauro. Ele pintou uma cobra e aqui a tinta escorreu. Você achou graça, mas foi publicada essa resposta, essa explicação. E como eu disse, todo mundo ficou feliz porque, ufa, não é homem com dinossauro, e foram embora felizes, tá? Gente, sinceramente, a mulher desenha muito mal. Eu prefiro o desenho do homem das cavernas, né? Aqui está muito melhor. 4 patinhas, né? Ela vai, estraga o desenho e ainda vem com essa história de que só escorreu tinta aqui, né? Não escorreu na cauda, não escorreu na cabeça, escorreu só aqui para formar as patas.
saiu na Folha de São Paulo com um título ridículo. Olha lá, pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Não tem nada a ver. Simplesmente não tem nada a ver, mas eles têm que vender jornal porque eles estão falindo. Aí põe um título bombástico, e quando você vai ler a matéria, é ridícula. Não tem prova nenhuma, né? Assim caminha a nossa imprensa, né? E quando o assunto é política, é um fracasso total também, vocês estão acompanhando, né? Mas eu não vou falar disso, eu vou ficar irritado e mais doente ainda. Vamos para outra fake news. Aqui está. Bom, antes de tratar da fake news, esse cara aí, o Richard Leakey, biólogo, darwinista até a alma, mas ele é um cara sincero, honesto. Numa introdução, num prefácio de uma das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele admitiu que a teoria da evolução tem 2 grandes problemas, não são só 2, né, mas ele coloca assim como sendo os piores problemas com os quais ela tem que lidar. 2 pedras no sapato. Para ele, que é um evolucionista, um biólogo, são, primeiro, a explosão cambriana, já vou falar um pouquinho disso, e segundo, a origem dos sexos. Tá? E os 2 dependem do surgimento de informação genética complexa e específica e de síntese de sistemas de complexidade irredutível. Tanto a Graça quanto o Eduardo ontem falaram da questão da origem da informação, né? Que é uma tremenda pedra no sapato da teoria da evolução. Né? Como explicar a origem da informação? Coisa com que Darwin nem sequer lidou, não se atreveu. Mas então aqui eu acho legal porque é um evolucionista num prefácio de Origem das Espécies, admitindo a explosão cambriana e a origem dos sexos, macho e fêmea, são um grande problema. Comecemos pela explosão cambriana. O que é a explosão cambriana? Eu vou explicar assim, jornalisticamente, de forma bem superficial. Lá na base da coluna geológica, lembram disso? Você tem lá as eras, os períodos, né? Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, depois você tem os famosinhos lá, né? Jurássico, Triássico, Quaternário, e vai subindo, né? Fanerozoico lá em cima. Então, lá na base da coluna, onde estariam os animais, digamos, mais simples, coisa que já vimos que não existe, né? E você tem ali, então, trilobitas, você tem amonitas, animais, assim, ditos mais simples, né? Eles, praticamente, os principais filos simplesmente aparecem ali no Cambriano. É quase, alguns chamam de Big Bang da vida, né? Usando uma concepção errada também de Big Bang, né? Explosão, né? A vida explode. Só que no pré-cambriano você não encontra pré-trilobitas, você não encontra pré-amonitas, entendeu? A vida, ela já surge repentinamente no registro fóssil complexa. Só para você ter uma ideia, eu vou usar aqui então o trilobita, tá? Que é o... Eu pensei que estava ali... Eu acabei não baixando, mas você já entrou no meu blog, criacionismo.com.br? A logomarca é um trilobita estilizado. O que é um trilobita? É um artrópode marinho tão complexo que já tinha olhos de cristais de calcita, um tipo de olho muito complexo. Ele já tinha células, não sei quantos milhões de células ele já possuía, né? Talvez bilhões de células, né? O trilobita tinham grandes também, né? Ou seja, ele tinha células que já tinham organelas, que já tinham complexo de Golgi, que já tinham mitocôndrias, que são usinas de fabricação de energia. Eles já tinham DNA, ou seja, trilobitas já têm informação complexa específica. Já eram capazes de se reproduzir. As células tinham membranas especializadas. Eles eram muito complexos, quase tanto quanto a gente. Mas eles surgem lá e não têm ancestrais. Se a evolução está correta, a teoria da evolução, deveria haver uma série de ancestrais, né, dos trilobitas, menos complexos, até chegar a ele, que aparece ali no registro fóssil, no Cambriano. Por isso que o Richard Leakey diz, a explosão cambriana é uma pedra no sapato da evolução, porque ela está mais para a criação do que para a evolução. A vida, aparece complexa. Deu para pegar assim a ideia? Ok? E ele também diz que a origem dos sexos é um problema. E é. Antes de falar do gene Bowley, vamos assim, brincar um pouquinho, né? Vou tentar colocar assim em termos também bem simples, né? As primeiras formas de vida eram assexuadas, né, naturalmente, né? Bactérias, ou seja lá o que fosse. Assexuadas, se reproduziam por divisão simples, né? Eram clones e clones. Em algum momento, deve ter havido uma mutação que fez com que surgisse um sistema reprodutor masculino.
com toda a sua complexidade, que não é só morfologia, né? É hormonal, um monte de coisas. Eu não sei nem descrever aqui. Mas também deve ter havido uma mutação diferente que deu origem ao sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade distinta do masculino. Mas de que adiantaria ter havido uma mutação que desse origem a um macho num Brasil pré-histórico e uma fêmea na China pré-histórica? Tadinhos. Iam morrer e acabou a história. Nunca se encontrariam. E de que adiantaria ter surgido um macho no Brasil pré-histórico há 100 milhões, eu estou chutando aqui, tá? 100 milhões de anos, e uma fêmea também no Brasil pré-histórico, mas há 200 milhões de anos. Nunca se encontrariam, porque tem um gap de 100 milhões de anos entre eles. Tadinhos. Então a coisa tinha que ser assim, ó, uma mutação. E não é assim que funciona também, né? A mutação dá origem a um sistema todo completo, né? É tudo sempre por etapas. Mas eu estou trabalhando com muitas chances aqui, assim, favorecendo, né, a evolução bastante. Então, uma mutação deu origem milagrosamente a um sistema reprodutor masculino completo, com todas as suas funções. E uma outra mutação deu origem a uma fêmea com toda a sua complexidade, eles no mesmo local e no mesmo tempo. Que bom! E eles se casaram. Tem que casar, né? Eles se casaram e outro milagre, eram compatíveis e capazes de doar metade, né? 23 cromossomos aí, é isso mesmo? De uma parte e 23 do outro, né? Se for humano, né? E aí, eles juntam esse patrimônio genético de ambas as partes e surge uma nova vida, também capaz de se reproduzir. Gente, sinceramente, e eu que sou crente? Fala sério. Eu que sou crente, né? O gene que codifica a produção do espermatozoide é um só, chamado Bowley. E eu acho interessante assim, ó. Quando tem que mudar, como por exemplo a pata de um urso virou barbatana de baleia, eles creem que mudou. Não, isso mudou e se alterou pela evolução e tal. Mas quando não pode mudar, eles dizem, isso nunca mudou na história evolutiva. É o caso do gene Bowley. E por que ele nunca mudou? É simples, porque se ele mudasse a gente não estava aqui agora. O único gene que codifica a produção de espermatozoides. Se ele se alterasse por algum tipo de mutação, a gente podia não estar aqui agora e a história da vida desandava, entendeu? Então a explicação dos evolucionistas é, esse gene nunca mudou. Outro que nunca mudou é o tal do homeobox, que é o gene mestre de obras que organiza a multiplicação celular, porque veja, o óvulo fecundado é uma célula só, e de repente ele começa a se multiplicar de forma assim, rápida, absurda, mas de forma coordenada. Essas células serão ósseas, essas serão neurológicas, essas serão epiteliais. Quem que coordena isso de forma que os seres não são todos aberrantes? Com uma pata nas costas, um olho na testa, um ouvido atrás. Sempre, quase sempre, né? São bilateralmente simétricos. É o gene homeobox, um único gene. Ele coordena isso. E aí os evolucionistas dizem, esse gene nunca mudou na história evolutiva. Por que nunca mudou? Porque ele não pode ter mudado. Não poderia mudar. E se ele mudar eventualmente em algum momento daqui para frente, nós começaremos a ver seres aberrantes nascendo o tempo todo. Que coisa, né? Por isso que Richard Leakey disse, a origem da reprodução sexuada é uma pedra tremenda nos sapatos dos evolucionistas. Não sou eu que estou dizendo isso. E, no entanto, eles passam por cima disso e numa boa, né? E vão levando suas vidas. Né? Quando eu li essa matéria na revista Ciência, hoje eu fiquei maravilhado. E falei amém no final da leitura. Não é uma revista assim, criacionista, obviamente. É evolucionista. Uma revista científica, falei dela ontem. E a pergunta da capa é muito pertinente. Por que a mãe não rejeita o feto? Uma boa pergunta. Porque, na verdade, era para todas as gestações darem errado. Vamos supor que aqueles milagres todos deram certo. Uma mutação deu origem ao macho, uma fêmea, na mesma época, no mesmo habitat, eles se cruzaram, eles eram compatíveis, eles deram origem a um ser. Mas agora começam outros problemas. Esse ser tinha que se estabelecer no útero, que já tinha que ter evoluído também, né? O útero. E ali dentro ele tinha que sobreviver aos ataques do sistema de defesa da mãe. Porque para a mãe, ela identificaria aquele ser como um órgão estranho. Metade do material genético não pertence a ela. E qual seria a tendência do corpo da mãe? Expulsá-lo, expeli-lo, né? Como um órgão transplantado. Mas isso não acontece, por quê? E eu estou citando a revista Ciência Hoje. Assim que o óvulo se fixa na parede uterina, um campo de força é criado em volta dele. Como chama esse campo de força?
placenta. E a placenta, ela isola, né? Ela cria um micro-universo dentro do universo do corpo da mãe. Um ambiente protegido. De forma que os anticorpos não penetrem ali. Permite a passagem de alimento, de oxigênio, mas não dos anticorpos da mãe. Mas os autores, que são cientistas, eles fazem a pergunta: mas se eventualmente um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? Aí a coisa é mais fantástica ainda. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação também, identificaria esse anticorpo no ambiente interno da placenta ali, placentário. E aí o sistema de defesa do bebê enviaria um anticorpo que não vai destruir o da mãe porque é da mamãe. Ele vai desativar o anticorpo da mãe. Não é maravilhoso, gente? E quando eu leio essas coisas, eu me lembro de Davi, que escreveu. Davi não entendia de embriologia, de sistema imunológico, mas ele sabia, de alguma forma, que de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Ele escreveu isso lá nos Salmos. E não é maravilhoso esse processo de fecundação, de gestação, né? Eu acho tão maravilhoso que eu tive 3 filhos. Né? Isso é lindo, né? E essa matéria, para mim, sabe o que é legal? Em nenhum momento nessa matéria, nesse artigo de 5 páginas, eles conseguem falar em evolução. Não conseguem. Parece que quando a coisa vai a níveis assim de complexidade tão profunda, não cai bem usar a palavra evoluiu, surgiu, porque é tudo muito intrincado, muito interrelacionado, né? Um sistema... Não falo em criação também, obviamente, mas quem lê com essas lentes vê muito mais projeto, design, do que acaso nesse tipo de reportagem. Bom, vamos com as chances aqui. Então vamos fazer de conta que a mutação deu origem ao macho, a fêmea, cruzaram, deram origem a um ser distinto, e a placenta já estava lá disponível. Legal, puxa, quantos milagres. Mas tem que nascer agora. Tem que sair dali. Para começar, a bacia, a pelve da mulher já é totalmente diferente da do homem. Ela tem a abertura necessária para que o bebê passe. Segundo lugar, quando está para dar à luz, o corpo da mulher jorra ocitocina. A ocitocina faz com que os ligamentos se tornem mais frouxos. Entendeu? Então não adianta vir com ideologia de gênero, porque se o cara quiser ter filho, ele vai morrer no parto. Não dá. Biologia não tem ideologia. A mulher foi projetada para dar à luz. O homem, não. Ele pode até colocar um bebê lá dentro, sei lá, de alguma forma, inventar isso aí, mas na hora que for para nascer tem que ser cesárea. Nunca vai ter parto natural. Entendeu? É assim. Eu sinto muito. Sinto nada, graças a Deus que é assim. Eu sentiria muito se fosse diferente. Então tá ali. A diferença também é morfológica, tá bom? E aí é outro milagre. Para nascer, teve que ser antevisão. O ser que projetou os sexos... E a Bíblia fala que ele fez macho e fêmea, ponto final. O ser que projetou os sexos, o ser que projetou a reprodução sexuada, também anteviu que o bebê tinha que passar depois por ali. E já projetou de antemão esse sistema. Tá bem? Prossigamos. Outra fake news. Eu já falei disso aqui para vocês, né? Já fizemos o teste. Só para falar de informação genética e... Oi. Acho que não preciso mais me deter nessa questão aqui. Vamos lá. Conhece esse senhor? A Graça conhece bem, né? É o Stanley Miller. Alguém tinha que dar um jeito de mostrar que, se possível, a vida poderia surgir da não vida, né? O orgânico do não orgânico, por aí vai. Década de 50, então, esse jovem estudante, Miller, aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, realizou um experimento, aqui estão, né, os balões de vidro com os quais ele trabalhou, quer dizer, são réplicas, né, no laboratório de Harold Urey, iniciando assim a moderna pesquisa da origem da vida. Então ficou conhecido como o experimento de Miller-Urey, ou Urey-Miller, porque um era professor do outro, né? O que ele fez? O Miller, inteligentemente, olha o que eu já estou dando de pista aqui para vocês, porque ele fez tudo pensando, ele já sabia o que ele queria obter, então não vem falar de acaso aqui, porque foi uma coisa bem design inteligente, né? Já começa por aí. Mas ok, deixa isso aí para depois. Eles supunham que a atmosfera da Terra, em 1950 eles supunham isso, ela era composta por
vapor d'água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio, tais como metano e amônia. Então o Miller, com base nessa suposição, que era mera suposição, coloca esses gases dentro daquele balão de vidro, né? E começa a bombardear com descargas elétricas aquela mistura de gases. Ok? Porque achavam que na Terra primitiva tinha muitos relâmpagos, e esses relâmpagos teriam sido então os promotores da síntese, né, desses gases. De fato, depois de uma semana de bombardeio de descargas elétricas, eles perceberam que havia alguns aminoácidos dentro do balão. Eu não vou entrar em detalhes, mas havia dois tipos, né? Os levógeros e destrógeros. Só que os que nos fazem são de um tipo só, não são dos dois. Então ali já haveria uma competição, né? Alguém teria que separar, são os levógeros, né, que nos compõem. Alguém teria que separar os levógeros para que os destrógeros não atrapalhassem o processo. Mas deixa isso para lá. Vamos só ficar com essa informação de que ali, de fato, apareceram aminoácidos. Opa! Aminoácido forma proteína. Proteína, DNA, vida, células. Então eles já acharam que tinham descoberto o caminho para a origem da vida. Só que, uma década depois, pesquisando melhor, os geoquímicos chegaram à conclusão de que a atmosfera da Terra não era aquela que o Miller tinha testado. Provavelmente teria na atmosfera da Terra H2, hidrogênio, gases vulcânicos como CO2 e nitrogênio. Só que quando você coloca esses gases no balão de Miller e pode dar descarga ali o ano inteiro, não se formam aminoácidos. Aí começou a complicar para ele, né, para o experimento de Miller, né? E se a atmosfera tiver oxigênio, então, esquece, né? Aí não se forma mesmo esse tipo de coisa. A Graça também nos deu uma informação importante ontem, que é a seguinte: assim que se forma aminoácido, tem que tirar daquele meio, porque se deixar ali, as próprias descargas que formam aminoácidos destroem os aminoácidos. Então tinha que ter alguém lá no passado primitivo da Terra, supondo que a atmosfera fosse aquela, mas também já se sabe que não era, pegando os aminoácidos e tirando dali, porque senão eles iam ser destruídos. E outra coisa, polimerização em meio aquoso, quem já estudou química sabe que não dá certo. O meio aquoso despolimeriza. Então ia ser um negócio muito, muito complicado. Você produz e já vai perdendo aquilo que foi produzido, se tivesse sido assim. Ou seja, resumindo, hoje essa experiência está totalmente desacreditada, tá bom? Só que o que me deixa indignado é que ainda tem livro didático, inclusive do ensino médio, que traz isso como evidência. Baita fake news esse assunto aí. Tá? Os alunos continuam estudando. Olha aqui, ó, a partir de 1980, a maioria dos geoquímicos concluiu que o experimento dele é irrelevante. Não serve para nada. Mas por que ainda aparece esse experimento em livros didáticos? Naturalmente que não da rede adventista, nós não temos isso aí ali. Mas há muitos livros que trazem esse tipo de coisa. Você podia e deveria reclamar isso aí no Procon, sei lá onde, né? Porque a informação é falsa. Já está desacreditada. Outra dessas informações antigas e falsas que ainda consta em livros didáticos de biologia, de ciências, são as famosas mariposas de Manchester, as Binston betularia, né? O que aconteceu? Com a Revolução Industrial, as árvores começam a ficar mais escuras, né? A fuligem das fábricas e tal, e aí eles não é que perceberam, deduziram, eu vou dizer por que eles não perceberam. Deduziram que, e não é uma coisa totalmente errada de se pensar, se fosse o caso, que as mariposas escuras começaram a sobreviver mais do que as claras, porque os predadores encontrariam nos troncos das árvores escuras mais facilmente as mariposas do tipo clara. Como foram mais predadas, a população de mariposas escuras proliferou. Ok, isso é até aceitável. Só que ninguém se perguntou, até alguém fazer essa pergunta, né? Mas as mariposas de fato ficam nos troncos de árvores? Não. As fotos que constavam dos livros, e ainda constam, eram de mariposas mortas com um alfinetinho as prendendo no tronco das árvores, porque elas não ficavam em tronco de árvore. Ou seja, é um experimento falso. É uma conclusão falsa. Na verdade, as populações de brancas e escuras são as mesmas até hoje. Nunca variou. Mas essa experiência, que poderia provar, quem sabe, a seleção natural sem nenhum problema, mas é falsa. Nós não podemos trabalhar com mentira. Mas ainda consta, dá uma pesquisada a vocês depois em livros didáticos, alguns ainda trazem as tais mariposas de Manchester como uma evidência da evolução. Que lamentável isso, né?
Isso devia ser capa de algumas revistas hoje, dizendo, olha as falhas, né? Mas poucos admitem, porque é vexatório, né? Você admitir que realmente durante muitos anos, décadas até, isso era tido como uma evidência. Já ouviram falar do homem de Piltdown? Essa é uma fake news clássica, né? Dezembro de 1912, o arqueólogo Charles Dawson e o geólogo Arthur Smith apresentaram a suposta, é sempre assim, né? A maior prova e tal, né? A suposta maior descoberta arqueológica da história, o crânio de Piltdown. O elo perdido entre o que a Lucy é agora, o homem de Piltdown foi no passado, né? O elo perdido, o suposto elo perdido entre os ancestrais primatas e o ser humano, o Homo sapiens, né? Só que, olha só, o que fazia parte do achado? A Lucy, 40% do esqueleto, partes que provavelmente são de corpos distintos, né? Aqui era pior. Um crânio parcial, um dente solto, um dente e uma mandíbula com alguns dentes. Em 53, olha só quanto tempo essa fake news permaneceu como verdade. Em 53, o dentista Marston provou que o crânio era uma fraude. Aí o Miller tinha morrido já, né? O Smith tinha morrido, o Dawson também. Eles guardaram esse crânio no laboratório deles e não permitiu que ninguém estudasse. Estranho, né? Não, ninguém toca nisso aqui, é nosso. Só depois da morte deles, aí esse dentista teve acesso. Ele fez testes de flúor que mostraram que os dentes pertenciam a um orangotango e o crânio a um ser humano. Absurdo, absurdo. Foi uma fraude assim das piores. Mas por décadas isso foi tido como verdade. Pessoas morreram achando que isso ali era uma prova da evolução humana. Lamentável, né? E isso aqui então, né? Já ouvi falar do Ernst Haeckel? Haeckel, um evolucionista de carteirinha, ele desenhou esses embriões, são desenhos, não são fotos, né? Eles não tinham esse recurso, né? Então eram desenhos produzidos pelo Haeckel em 1874. E ele, com isso, queria provar que todos os seres vivos tinham uma semelhança embrionária nos estágios iniciais. Então, porco, galinha, cachorro, ser humano, como que recapitulavam a história evolutiva nas suas frases embrionárias, ok? Só que, tempos depois, descobriram que os desenhos estavam errados. Não havia esse estágio inicial. Por um século, esses desenhos serviram de referência para manuais de embriologia. Um século. E sabe o que é pior? Já vi isso em livros atuais. Os embriões de Haeckel. É um desenho falso, fraudulento, manipulado, para que parecesse realmente que havia uma semelhança que não existe, ok? Outra fake news. Próxima. E com essa aqui eu vou começar a finalizar. Isso é recente, isso foi publicado em agosto deste ano. Eu achei muito interessante. A revista Biophysics and Molecular Biology, um jornal, uma revista, uma publicação respeitadíssima, científica, trazendo de volta a tese da panspermia cósmica. E já vou explicar o que é, mas assim, uma tremenda admissão de algo que a Graça também falou ontem, a admissão de que todos esses cenários evolutivos aí, quimicamente falando, são insuficientes. Olha que interessante isso aqui, ó. É bom você ter acesso a esse artigo e a essa admissão de cientistas atuais, né, falando sobre isso. Você vai ler para mim? Obrigado. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação a espaço e tempo. Lutz, lê de novo a primeira parte. Isso a gente tem que decorar essa admissão. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Pronto, não sou eu que estou dizendo, né? São dois cientistas de renome. O editor dessa revista aqui é uma pessoa... Deixa eu voltar aqui na capa. Ela é assinada por 3 aqui, ó. O Dennis Noble é o editor. São caras top aí na ciência. Jamais colocariam sua reputação em jogo, tá? Se eles estão dizendo isso é porque eles analisaram todos os cenários. E estão dizendo o seguinte, olha, tudo que foi feito de Miller até agora falhou.
a vida não surge quimicamente falando aqui nesse planeta. E não só aqui, em qualquer lugar do universo, onde as leis são as mesmas. Marte, Vênus, qualquer lugar que você for, origem química da vida, tá difícil, não? Origem química da vida não acontece. E a evolução geralmente não vai para lá porque é mais complicado. Então, e agora, como sair dessa encruzilhada bioquímica? Bom, a vida veio do espaço, então. Isso é panspermia. Então joga para fora o problema, né? Em algum lugar do espaço ela surgiu. Mas como é que foi? Como é que eu vou saber? Eu não estava lá, está longe da minha capacidade de investigação, não sei nem de onde veio. Mas veio. Mas por que veio? Porque estamos aqui. Aí volta aquilo que o Rodrigo falava, é uma tautologia, um pensamento circular, né? A vida existe porque ela está aqui. E está aqui porque ela existe. Pronto. Agora eu não sei de onde veio nem como. E se não veio daqui, e aqui os matemáticos, os biólogos honestos sabem que mesmo em 3,6 bilhões de anos seria tempo insuficiente para a vida chegar ao nível de complexidade que nós observamos. Não dá tempo. Então ela veio de fora, pronta. Mas como é que é essa história de vir de fora, né? Que é chamada de panspermia cósmica. É jogar a batata para fora, a batata quente para fora. Eu não consigo lidar com o problema, joga para fora. Veio de lá. Mas como é que foi? Talvez tenha sido assim. Em algum local do universo, há bilhões de anos, eis que surge uma bactéria. Eu estou brincando aqui, mas assim, grosso modo o argumento é esse. Uma bactéria apareceu por lá, embarcou num asteroide e começou a viajar pelo espaço. Sem roupa espacial. Ela resiste à radiação cósmica, né, das estrelas. Ela resiste ao frio absoluto do espaço. Se for anaeróbica, até sobrevive à falta de oxigênio. Se não for, está morta. Mas ok, está viajando ali, né? Uma boa. Embarcada no asteroide. De repente se depara com um planetinha convidativo. Tem água. Tem uma atmosfera respirável, tem isso, tem aquilo, né? Eu vou pousar aqui. Aí o asteroide começa a cair na nossa atmosfera. O que acontece quando uma pedra, uma rocha do espaço entra na nossa atmosfera? Começa a queimar, né? Puxa, a bactéria sobreviveu a mais de 1000 graus centígrados, né? O atrito da atmosfera. Ela sobreviveu ao frio do espaço, à altíssima temperatura da entrada aqui. E quando chega no solo ou na água, tanto faz, porque quando a velocidade é tão grande assim, acontece o quê? Isso é um impacto, né? Se for na Terra, sobra aquela cratera assim, né? Ela sobreviveu ao impacto também, gente? Que bactéria seria essa, né? Para mim, só pode ser uma bactéria... kryptoniana. Nós todos somos descendentes de Krypton. Sabia? É isso aí. De novo, o crente sou eu. O crente sou eu. Só que tem um detalhe, sabe? Essa matéria fala disso, na Biophysics, tá? Estou citando o artigo. O problema não acaba aqui. Tá bom, veio a bactéria. Dá uma chance para vocês. Veio a bactéria, sobreviveu a tudo isso. Uma superbactéria. Está aqui. Começa a nadar nos oceanos primitivos da Terra. Tá, pode até ser que ela se multiplicava, então tá bom, começa a multiplicar. Mas e como explicar o acréscimo de informação? Porque ela tinha que se tornar outra coisa. Novos planos corporais tinham que surgir, novos órgãos funcionais, e isso demanda mais informação genética. É um problema. Ou, do contrário, seria uma bactéria eternamente. Aí a explicação é outra. Não foi só uma, começaram a vir vírus do espaço também. E esses vírus e mais bactérias chegavam aqui e incorporavam as que já estavam aqui o seu material genético. E com isso pôde haver aprimoramento. Eu acho realmente muito complicado. É uma tremenda admissão de que a evolução, pelo menos no que diz respeito à origem da vida, à origem química da vida, falha e falha o tempo todo. Era um argumento usado no passado, mas foi desacreditado, porque realmente ele parece muito estranho. Mas como tudo que eles tentaram e testaram ao longo do tempo não funcionou, voltaram para esse argumento. É a única forma de a gente tentar admitir, ou tentar explicar, a origem da vida. Panspermia cósmica. Anote esse nome, porque você vai ouvir falar muito disso ainda no futuro. Né? Ok? Para mim, é pura fake news. Eu quero terminar de novo com ele. Aquele texto, né, que eu li ontem, mas eu volto porque eu acho bem importante a gente equilibrar ceticismo com credulidade. Lutz. Parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências, a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas, e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias.
Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova chegará a você, e você não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornará uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto para a credulidade e não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as ideias que não possuem nenhum interesse. Então, resumindo esse pensamento de um cientista ateu, né? Ceticismo útil para rejeitar falácias, mitos e inverdades. Mas uma dose de credulidade é importante para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Espero que nós sejamos céticos, né, na medida certa, e crédulos também na medida certa. Assim, a gente consegue navegar nesse mar de fake news e buscar a verdade, porque é o nosso grande objetivo na vida, né? Buscar a verdade que liberta. Muito obrigado mais uma vez.